Oh, glória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Bem-vindo a todos aqui no canal Voz Clamando no Deserto. E se você estiver chegando pela primeira vez, você querendo, se cadastre no canal, acione o sininho, para que a cada programação você venha a ser notificado. Estamos aqui dentro do quadro Jovens Sois Fortes, onde estaremos iniciando, pela misericórdia do Senhor, né, um novo trimestre, o primeiro trimestre de 2025, em que o conteúdo será tratado em sala de aula no próximo domingo. O tema central desse trimestre, né, primeiro trimestre de 2025, para a classe do jovem, tem como tema central a verdadeira religião. E a teopraxia é um convite, trata-se de um convite à autenticidade na carta de Tiago. Vai se tratar aí, né, da questão da autenticidade da carta de Tiago, que foi colocada por alguns pais, né, da igreja, a exemplo de Lutero, né, colocou dúvida com respeito à autenticidade dessa carta, e nós vamos estar dentro desse semestre estudando, né, essa carta aí, porém no que diz respeito à questão central dessa carta, que é trazer um foco correto da verdadeira religião, tá bom? Para tantos, e primeira lição deste primeiro trimestre tem como título um convite à autenticidade. Um convite à autenticidade. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Te agradecemos, Senhor, por tua grande salvação. O nosso nome está escrito no livro da vida. Pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar. Para que onde o Senhor estiver, também nós viemos estar junto. Queremos, Pai, orar em favor de cada jovem, tanto aqueles que estão na tua presença, mas muito mais ainda, Pai, aqueles que se encontram presos e algemados sobre as correntes e as algemas do pecado. Salva, Senhor, muitos jovens, liberta os adolescentes, todos aqueles que, quem sabe, Senhor, estão no mais obscuro caminho desta vida. E só o Senhor pode fazer esta obra, Pai, na vida de um adolescente e de um jovem. Essa é a nossa oração aqui, neste momento. E pedir também, Senhor, a tua direção durante esse período, que estaremos conhecendo mais um conteúdo, isso agora, Pai, da primeira lição desse primeiro trimestre de 2025. Te agradecemos pelo momento das festas que se passaram e aqui estamos, ó Pai, para dar prosseguimento à tua vontade, que é crescermos na graça e no conhecimento dia após dia, enquanto o Senhor ainda não está para buscar a tua igreja. Precisamos, Senhor, estar sempre buscando estar com a nossa mente nas coisas do alto. E a questão da escola dominical, Pai, não deixa de ser um instrumento para isso. Por isso carecemos da tua bênção e já te agradecemos por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu vou estar aqui abrindo a lição. Texto áureo.
Eis que amas a verdade no íntimo. Deixa eu só confirmar uma coisa aqui. Ok. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Esse versículo trata do Salmo 51, né? Salmo em que Davi, depois de cometer todas aquelas atrocidades, o adultério com Betseba, a morte dos seus melhores soldados Urias, dentro desse período de quebrantamento, ele viu que enquanto ele estava ali cometendo todos aqueles atos, ele estava fora daquilo que todo mundo tinha Davi como homem de Deus, como homem temente a Deus. Jamais poderia esperar do rei Davi a questão dele ter cometido o que ele cometeu. E Davi enxergava, né, dentre vários outros fatores, que isso também lançava luz a uma hipocrisia, a uma falsidade de coração. E diante essa oração de quebrantamento diante do Senhor, ele reconhece, né, que Deus, ele ama a verdade no íntimo. E no oculto, ele faz conhecer a sabedoria. Resumo da lição: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito, completos, sem faltar em coisa alguma. Na verdade, eu fiz uma cópia aqui, acabei errando aqui na cópia, né? Então, retornando aqui, eu dei uma corrigida aqui, tá bom? O resumo da lição diz: a autenticidade da fé cristã é a chave para uma vida plena em Deus. Lemos o texto áureo, né? Tiago, servo de Deus e Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito, completos, sem faltar em coisa alguma. Introdução: neste trimestre, nossa jornada será junto à carta de Tiago, o irmão do Senhor Jesus. Ele buscou encorajar os cristãos judeus que haviam sido dispersos pela perseguição e estavam peregrinando por outras terras. Estes cristãos judeus estavam sofrendo as aflições como bom soldado de Cristo. Por isso a carta de Tiago é repleta de conselhos práticos para uma vida cristã bem-sucedida, pois o objetivo é auxiliar os leitores a amadurecerem na fé cristã, trazendo esperança em meio às tentações. Por essa razão, já na introdução da carta, Tiago fala a respeito de suportar as provações e tribulações da vida. Nessa primeira lição, veremos a autoria, o destinatário, a importância e o propósito dessa carta, bem como a sua atualidade e o convite que ela faz para vivermos uma vida cristã autêntica. Estamos na introdução, mas a primeira lição já diz aqui, né, que será também uma questão de conhecermos os pormenores que foram tratados, seu objetivo na carta do apóstolo Tiago. A autoria da carta de Tiago é atribuída a Tiago, o justo, irmão de Jesus. Líder da igreja em Jerusalém. Tiago não creu em Jesus durante o ministério público do Senhor, porém, após abraçar a fé cristã, provavelmente quando o Senhor Jesus lhe apareceu após a ressurreição, tornou-se uma liderança respeitada na igreja do primeiro século. Sua liderança era reconhecida por diversos estudiosos e mencionada em outros textos bíblicos,
como no livro de Atos. O contexto histórico e a data. Contexto histórico e a data. Tiago escreveu a carta em um contexto de perseguição ao cristão. A citação 12 tribos dispersa refere-se aos crentes de ordem judaica. Algumas palavras utilizadas por Tiago demonstram que os destinatários estavam familiarizados com o judaísmo, como, por exemplo, referência à reunião em uma sinagoga. Abraão como pai e as semelhanças com a literatura sapiencial judaica, em especial com o livro de Provérbios. A Bíblia de Estudo Pentecostal data a produção da Carta de Tiago entre os anos 45 e 49 depois de Cristo, aproximadamente. Estilo e estrutura. O estilo da carta é direto, primeiro ponto, né? A Carta de Tiago. Terceiro ponto, subponto, estilo e estrutura. O estilo da carta é direto e prático, refletindo a personalidade de Tiago como líder pastoral preocupado com a vida cotidiana dos crentes. Sua estrutura inclui conselhos práticos, exortações, ensinamentos morais, tornando bastante acessível e aplicável. O texto de Tiago fornece uma espécie de espelho, onde o cristão pode se olhar de forma atenta e demorada, buscando ajustar o seu modo de vida e a sua crença, a ortodoxia e a ortopraxia, além de fortalecer e encorajar os fiéis em meio às dificuldades. Segundo ponto, propósito e atualidade da carta de Tiago. O propósito da carta, o principal propósito é incentivar os que estão a amadurecer na fé, enfrentando as provações com alegria, sabendo que a prova da fé produz a paciência. Esse chamado ao crescimento espiritual é central em todo o texto. O alvo de Tiago é que os crentes vivam a sua fé de uma maneira sólida e demonstrem a verdadeira maturidade que a fé em Jesus Cristo pode produzir. Ouvir a palavra de Deus e não colocar em prática é o mesmo que não crer que ela é a palavra de Deus, que pode salvar o pecador. Segundo subponto, a aplicação prática. Os ensinamentos de Tiago são extremamente práticos, abordando questões como controle da língua, a pureza moral e a justiça social. Esses temas continuam sendo relevantes em nossa vida diária, demonstrando a atualidade da carta. Para um bom aproveitamento do estudo da carta de Tiago, é importante pensar em como podemos ajudar as pessoas e a nós a serem praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Terceiro subponto, convite à autenticidade. O que é autenticidade? A autenticidade é a prática de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, mantendo a coerência entre crenças, valores e ação. Essa foi a falta em que incorreu muitas vezes o povo de Israel como povo de Deus, escolhido de Deus. Capítulo 7 de Jeremias, capítulo 1 de Isaías, nos dá uma conta, fora outras passagens bíblicas, dessa perda de autenticidade no que diz respeito a Israel para com Deus e para com a sua vontade. Aqueles que eram para ser luz dos gentios e um referencial influenciador passou a ser um motivo de escárnio e de zombaria, a ponto de eles, além disso, se voltarem para os ídolos, perdendo totalmente esta autenticidade. A autenticidade é a prática de ser verdadeiro consigo mesmo, com os outros, mantendo a coerência em crenças, valores e ação. É uma qualidade que promove a integridade pessoal, relacionamentos saudáveis e uma vida plena em Cristo. A autenticidade na vida espiritual fala sobre praticar a fé. De maneira que realmente possa ressoar com a crença em Cristo e não apenas seguir rituais ou tradições por obrigação. Tiago faz um forte convite
para que os cristãos estejam autênticos em sua fé, vivendo de acordo com o ensinamento de Cristo. Esse convite é um chamado para uma vida de integridade, em que a fé se reflete em ações concretas e transformadoras. Tiago encoraja os que sofrem a terem a certeza de que Deus está trabalhando por meio das aflições, para nos comodar e encorajar a nossa fé. Terceiro ponto, a importância da carta. Os destinatários. A carta é direcionada às 12 tribos dispersas entre as nações. Estudiosos colocam o período da escrita da carta mesmo como após os acontecimentos registrados em Atos 8, que causou a morte de Estevão. Os destinatários. Estudiosos colocam o período da escrita da carta como após os acontecimentos registrados em Atos 8, que causou a morte de Estevão e levou à dispersão dos cristãos. Embora ela tenha sido escrita para os primeiros judeus convertidos, seu conteúdo é útil para todos os crentes em Cristo, em todas as épocas. Os leitores da carta estavam enfrentando um ambiente hostil à fé, isso longe de seu lar. Como esses primeiros cristãos, nós também somos peregrinos e forasteiros desse mundo. Segundo subponto, relevância da carta para a igreja primitiva. A carta de Tiago servia como um guia moral e espiritual, ajudando os cristãos a manter sua fé em meio às provações. A ênfase na perseverança e na ação prática reforçava a necessidade de uma fé viva e ativa. A carta de Tiago desempenhou um papel importante na formação da ética e da prática da igreja do primeiro século. Uma das contribuições mais significativas de Tiago é a sua discussão sobre o contribuinte. Mais significativos de Tiago é a discussão sobre a relação entre fé e obra. Ele afirma que a fé sem obra é morta. Esta ênfase na necessidade de demonstrar fé por meio de ações já era crucial para uma igreja que buscava estabelecer credibilidade e autenticidade da sua mensagem em um ambiente muitas vezes hostil e cético. Por último, aqui no ponto 3, a sua contemporaneidade. Carta também encontramos temas relevantes como a importância da oração, a paciência nas provações e o controle da língua. Suas demonstrações oferecem direções, orientações valiosas. Suas demonstrações oferecem orientações valiosas para o cristão contemporâneo. A ênfase de Tiago, na autenticidade e na coerência entre fé e obra, desafia os crentes a viverem de maneira que reflitam verdadeiramente os ensinamentos de Jesus. Concluindo, a carta de Tiago é inspiradora para os cristãos de todas as épocas. Ela é dirigida a um público que estava passando por muitas aflições e está repleta de ensinamentos práticos e atuais. Essa carta nos desafia a viver uma vida de autenticidade em Cristo Jesus. Ao estudá-la, somos desafiados não apenas a fortalecer nossa fé, mas também a impactar positivamente aqueles ao nosso redor, vivendo a palavra de Deus e não sendo somente que Deus por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe, né?
foi apenas um conteúdo. Peço aqui desculpa por algumas sonolência que tive durante a gravação, por conta do horário que acordo. Ainda não estou me acostumando, né? Estou me adaptando. Mas aqui ficou conteúdo, né? Que trata aqui das especificações concernente o que essa carta ela trata, qual era o seu alvo, né? E cuja essência ela é atual até o dia de hoje. O Senhor espera de cada um de nós, caro jovem, autenticidade. Por isso que ele deixou um conselho ali no Sermão do Monte, quando ele disse que o nosso falar teria que ser sim, sim e não, não. Isso fala de autenticidade. Quando ele falou que nós temos que ter, a nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não, fala de apenas duas decisões, de uma só a ser assumida. Ou é ou não é. Não podemos dizer que somos, porém vivemos ao contrário da fé que confessamos ter em Deus e da confissão que fazemos de sermos um cristão. Para realmente sermos filhos de Deus, nós temos que estar aos modos da palavra de Deus e sob a total regência do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Porque é isso que muitos se enganam, se considerando filho de Deus, porém vivendo uma vida totalmente regada pelo pecado. E para nós que somos cristãos, o Senhor nos chamou para sermos luz e o sal da terra. E ele disse: se o sal for insípido, de que valia ele vai ter? É uma coisa somos nós como cristãos, falarmos que somos cristãos e vivemos contrário à nossa confissão pública. Isso não só será um escândalo, um vitupério ao nome do Senhor Jesus, como também estaremos fazendo com que muitos possam continuar resistindo à realidade da necessidade do arrependimento. Porque se ele não vê qualquer diferença naquele que se diz cristão, porém faz corpo ao mundo, às engrenagens, né, do mundo, sociais, políticas, então, para quê? Qual a necessidade de conversão? Não. Nós somos crentes, nós somos cristãos porque cremos em Senhor Jesus. E nos arrependemos dos nossos pecados. Confiamos piamente no poder do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. E agora temos a consciência que temos que ter uma nova trajetória de vida. Uma vida em novidade de vida. Por isso que nós vemos esses escândalos que acontecem do nosso lado, quando do vizinho, no nosso meio congregacional, como também na nossa vida diária. Como também nos canais, né, nós vemos pessoas, né, conceber o escândalo. Ser uma pessoa dúbia de identidade. Isso é um fato no nosso dia a dia. Porém, esse trimestre estaremos tratando da autenticidade da carta de Tiago, que não é outra coisa em que ele requer de nós na sua essência, que é a autenticidade da nossa vida cristã, não só em palavras, mas na prática, corporificando ou trazendo forma de forma exata, verdadeira, de que nós realmente somos cristãos, a ponto de quando passarmos por alguém, recebemos a consideração em que Elias recebeu daquela mulher ao lado do esposo, quando disse: não é esse que todos os dias passa por nós, um santo homem de Deus? Isso fala de autenticidade, pela qual Deus espera de cada um de nós como cristão, todos vejam verdadeiramente que nós servimos ao Senhor em temor e temor ao seu nome. Amém? Vamos estar orando agora.
Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos na tua santa e gloriosa presença. Pedimos seu perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por este momento. E até aqui tivemos, conhecendo mais um conteúdo da primeira lição do primeiro trimestre da classe dos jovens. Abençoa todo esse período, ó Pai, que estaremos dando sequência aqui pelo canal, no que diz respeito a conhecermos conteúdo, como aqueles que vão participar, Senhor, da sala de aula ali sobre estes conteúdos. Faz isso, Pai, em nossas vidas, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abraço a todos.